que possamos ser aprovados pelo Senhor. Pelo menos esse deve ser nosso intuito sempre. Apesar de sabermos que somos falhos, né? Mas temos que procurar por isso. Amém? Em 1 Samuel 13, percebemos que Saul não tinha paciência, né? Ele tinha dificuldade em esperar pelo Senhor. Como nós, né? Na maioria de nós, né? Temos essa dificuldade, a impaciência e a angústia, né? Os psicólogos falam que é uma característica do ser humano. Vejamos aqui em 1 Samuel 13, de 11 a 14. 1 Samuel 13, de 11 a 14. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçando, pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então nós vemos posteriormente Deus colocando, né, o rei Davi, como nós vamos estudar posteriormente. E Davi, ele tinha uma diferença, que ele tinha um temor, ele sabia quão miserável, porque às vezes o pecador, eu falo que o deserto é o lugar mais seguro. Por quê? Porque lá você sabe que é só Deus, né, que pode te manter. E quando você se sente pecador, se sente miserável, como Davi às vezes se colocava, você tem a consciência exata da necessidade dele. Quando às vezes você está numa dimensão de busca, né, de comunhão, às vezes você comete o erro de Jó, de achar, né, que é melhor do que os demais, que está acima, né, dos demais, e como diz Pedro, né, está de pé, tome cuidado para não cair. Então, nós vemos aqui que Saul, ele não tinha paciência, né? E Deus talvez está testando você para saber até que ponto você vai, até que limite, né? Porque você pode cometer todos os erros, menos duvidar, né, dele e colocar outra coisa, né, no lugar dele, porque só ele é Deus e ele sabe de todas as coisas. Bom, como tem pais tementes a Deus e filhos não, temos também o contrário. Jonathan, por exemplo, filho de Saul, era muito temente e confiante no Senhor. Se nós vemos aqui em 1 Samuel 14, 1, apesar de ser novo e às vezes um pouco impetuoso, mas olha só, 1 Samuel 14, 1. Sucedeu que um dia disse Jonathan, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Em 1 Samuel 14, de 6 a 10, diz aqui: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos,
Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos, e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos-lo entregou nas mãos. Isso nos servirá de sinal. Em 1 Samuel 14, 12 a 13, nós vemos o que sucede, né? Os homens da guarnição responderam a Jonatã e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós vós daremos, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou na mão de Israel. Então, Jonas, ele tinha os B.O. dele, mas ele tinha essa confiança, né, em Deus. Então trepou Jonatas de gatinhas e ao seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e os filisteus, né, caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Então nós temos aqui, mas Jonatas, ele parecia não aprovar algumas ordens de seu pai, né? E esse é o problema, né, da juventude, né, impetuosidade. Em 1 Samuel 14, 24, nós temos aqui: Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Em 1 Samuel 14, 25 a 30, olha o que Jonatas faz, né? De 25 a 30. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Então, só para entendermos, né, Saul ele tinha feito um voto, né, para que ele vencesse os inimigos, que ninguém comesse pão enquanto ele não derrotasse os inimigos, né? Então, lá em Levítico, Deuteronômio fala: não corra para fazer voto, se fizer, cumpra, né? Então, por isso que tem essa passagem, né? Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente o povo, dizendo: Maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatã: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos, por ter eu provado um pouco deste mel. Ainda diz aqui, né? Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo do seu inimigo, porém desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Então, como ele tinha feito um voto, né? Tinha alguma coisa pesando isso aí. E aí Saul, né? Ele percebe que tem uma coisa errada, e ao exigir, Deus mostra, né? Ao questionar, Deus mostra quem que desobedeceu o voto feito por Saul, né? Que no caso foi seu próprio filho. Em 1 Samuel 14, de 41 a 44, nós vemos aqui, ó: Falou, pois, Saul ao Senhor: Deus de Israel, mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho, e foi indicado Jonatas.
Disse então Saul a Jonathan: declare-me o que fizeste. E Jonathan lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver, e certo que morrerás, Jonathan. Então, porém, né, o povo acaba por salvar Jonathan. Por quê? Porque eles tinham ouvido, né, que o Senhor tinha sido com Jonathan. Então eles intercedem. Em 1 Samuel 14, 45 a 47, olha só. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso. Hoje assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zoba e Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Bom, no capítulo 15, né, aí nós temos um BO, né, de Saul, começo dos BO de Saul, né, e aí um problema sério, porque você tem que, né, fazer Deus, né, tem que fazer o Senhor da sua vida, Deus o Senhor da sua vida, porque senão você vai ter problemas, né? Então, quando você é levado pela ansiedade, pela angústia, né, você paga às vezes um preço alto por isso. Então, nós vemos aqui em 1 Samuel 15, de 1 a 3, disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Ameleque, destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes. Porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Bom, uma observação que, né, nessa época não viviam eles, né, como nós vivemos na era da graça, né, e onde Jesus Cristo morreu como sacrifício a expiar o nosso pecado na cruz. Então não existe mais necessidade de sacrifício, né, porque ele já fez isso por nós. Basta que nós aceitamos que somos pecadores, né, e que ele é a única forma, né, de termos acesso ao Pai. Então, mas existe muita crítica, né, a essa época, que tinha passagens como essa, vai, né, mata os homens, mulheres, meninos, crianças, né, de peito. E eu vejo aqui o seguinte, esses, quando eles estavam em guerra, eles sempre ofereciam a paz, a parte que o inimigo, né, no caso aqui, por exemplo, Deus pede para fazer isso, para Saul fazer isso, vingando quando o povo estava atravessando, né, para chegar à terra prometida, e esse rei Ameleque não deixou, né, eles passar por suas terras. Então, Amaleque. Então, quando ele pedia para fazer isso aos seus inimigos, matar, né, entre eles até mesmo crianças, porque essas descendências, né, crianças, era considerado que seria um problema para futuras gerações, né, quando crescesse. Porque uma vez essa criança vai crescer e ela é de uma outra cultura, de uma outra mentalidade, né, ela cultua outros deuses, então isso poderia, né, traçar laços a trazer problema. Se você ver lá em Deuteronômio 7,16, né, você vai ter uma referência a isso. Deuteronômio 7,16, ó. Consumirá todos os povos que te der o Senhor,
teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a teus deuses, pois isso te seria por cilada. Então aqui nós temos o porquê que ele pedia para proceder dessa forma, nesse caso, né, nessa escultura. Ainda em Deuteronômio 20, 16 a 18, nós temos aqui, porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecareis contra o Senhor vosso Deus. Ainda em Deuteronômio 25, de 17 a 19, nós temos aqui, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos desfalecidos que iam por ti, quando estava abatido e afadigado e não temeu a Deus? Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça. Então você vê que o que foi pedido lá, se cumprindo aqui em 1 Samuel, através de Saul. E por que que procediam assim? Infelizmente, as coisas antes eram muito, antes da era da graça. Graças a Deus que Jesus Cristo veio expiar nós, porque o ser humano é muito complicado, Então, igual o próprio ser humano fala, ninguém é digno de pena. Por quê? Porque esse que você tem pena hoje, amanhã ele vai te afligir. E a única diferença entre um ser humano e outro é Deus na vida dele. Então, como esses povos não tinha Deus na vida deles, então pedia-se para proceder dessa forma. Porém, após esse texto que eu li, de Amaleque pedindo para fazer assim, Saul ele faz mais ou menos pela metade, do que o Senhor dissera. Você vê lá em 1 Samuel 15, de 7 a 9, então feriu Saul os amalequitas destes Ávila até chegar a Sul, que está de frente do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Que o primeiro erro, tomou o rei que era para ter matado. E Saul e o povo pouparam Agag e os melhores das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que haviam, e não o quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. 1 Samuel 15, de 12 a 15, madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. Então aqui agora Samuel já estava sabendo do que se passara, que ele não tinha destruído tudo como pediu o Senhor, levou os bois, o que ele achou melhor, levou o rei Agag. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. Respondeu Saul: de Amaleque, ou os trouxeram? Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então, quer dizer,
ele fez pela metade, né? Samuel diz a Saul que o Senhor reprovara o que fizera. Em 1 Samuel 15, de 18 a 19. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? 1 Samuel 15, de 22 a 26. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedece a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Em 1 Samuel 15, 27 a 31, temos aqui, virando-se Samuel para si ir, Saul segurou pela orla do manto e este rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, ao teu e ao teu próximo, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Quer dizer, já fala, referindo ao novo rei, né? Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Aí depois nós vemos aqui que Samuel mata Agag, em 1 Samuel 15, de 32 a 35, né? Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor, em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Então, Saul, né? Ele tinha esse problema de ter essa referência, né, de Deus. Ele procurava muito a glória para si e tinha essa dificuldade de ter paciência, calma e esperar no Senhor. Que o Senhor seja conosco, amém?